Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes, momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire. A presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum. Você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos. Até nos dias em que você pensa em desistir, e você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio.
Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido. Ele honra à vista, diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada, nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora.
Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada, nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção, o Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum,
Você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem, todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem, todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho.
A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem, todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir, e você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite,
quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem, todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção, o Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você.
O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dele está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo.
Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada, nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção, o Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista, diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça.
Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma. Não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo. O que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça. Mesmo quando você acha que escolheu errado. Mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor. E nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca. Isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido. Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança. Significa pertencimento. Significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece,
mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou, a promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada, nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes, momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção, o Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho, mesmo quando não sente, mesmo quando não entende. Ele te faz descansar em pastos verdejantes, não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte,
Ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção, o Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal,
Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento,
significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho, mesmo quando não sente, mesmo quando não entende. Ele te faz descansar em pastos verdejantes, não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro, é paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem, todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir, e você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor
Isso significa que você não caminha sozinho, mesmo quando não sente, mesmo quando não entende. Ele te faz descansar em pastos verdejantes, não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor. E nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido. Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança. Significa pertencimento. Significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada, nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor.
Ele te guia por caminhos de justiça. Mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite. Quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou,
diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir.
e você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido. Ele honra à vista, diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro, é paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem, todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir, e você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado,
tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor. E nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca. Isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido. Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada, nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele
restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou, a promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor, e nada, nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes, momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção, o Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho, mesmo quando não sente, mesmo quando não entende. Ele te faz descansar em pastos verdejantes, não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite. Quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela. Não um pouco, Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte.
significa que Deus não te honra escondido. Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem, todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir, e você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto, em que o silêncio pesa, em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido. Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem, todos os dias da sua vida,
até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir, e você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor. Não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo.
Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso. Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou, e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire. A presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor e nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista. Diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum. Você é cuidado, você é guardado, e o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir, e você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada, nada vai te faltar. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Há momentos na vida em que essas palavras parecem distantes. Momentos em que o medo fala mais alto. Em que o silêncio pesa. Em que a alma cansa antes do corpo. Talvez hoje você esteja assim, cercado de dúvidas, com o coração apertado, tentando ser forte por fora, enquanto por dentro tudo está em guerra. Mas escute com atenção. O Senhor é o seu pastor. Isso significa que você não caminha sozinho. Mesmo quando não sente, mesmo quando não entende, Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Não porque você merece, mas porque Ele cuida. Há pessoas que só aprendem a confiar quando chegam ao limite, quando o dinheiro acaba, quando as forças acabam, quando as respostas não vêm. E é exatamente aí que Deus começa a agir em silêncio. Ele te conduz a águas tranquilas, não águas agitadas, não confusão, mas paz. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, existe um lugar onde a alma encontra descanso.
Esse lugar é a presença de Deus. Ele restaura a sua alma, não parte dela, não um pouco. Ele restaura tudo, o que foi quebrado, o que foi ferido, o que foi roubado pelo medo, pela ansiedade, pela dor. Ele te guia por caminhos de justiça, mesmo quando você acha que escolheu errado, mesmo quando sente que falhou. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o medo te acompanhe, ainda que a dor tente te parar, não tema, porque Ele está com você. O vale não é o fim, o vale é passagem, e Deus não te abandonou no caminho. Respire, a presença dEle está aí agora. Mesmo quando você não vê saída, o pastor já está à frente. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se, o Senhor é o seu pastor, e nada, nada te faltará. Tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso não é metáfora fraca, isso é promessa forte. Significa que Deus não te honra escondido, Ele honra à vista, diante de quem duvidou, diante de quem riu, diante de quem disse que você não chegaria. Enquanto tentavam te derrubar, Deus estava preparando a mesa. Enquanto falavam mal, Deus trabalhava em silêncio. Enquanto você chorava à noite, o céu se movia ao seu favor. Ele unge a sua cabeça com óleo. Isso fala de escolha, de separação, de autoridade espiritual. Você não é comum, você é cuidado, você é guardado. E o seu cálice transborda. Não é vazio, não é pouco, é abundante. Há uma abundância que não é dinheiro. É paz, é força, é fé quando tudo diz que não. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Não alguns dias, não quando tudo estiver bem. Todos os dias da sua vida, até nos dias ruins, até nos dias confusos, até nos dias em que você pensa em desistir. E você habitará na casa do Senhor, não por um momento, mas para sempre. Isso significa segurança, significa pertencimento, significa que o fim da sua história já está garantido. Se hoje você está cansado, continue. Se hoje você está fraco, permaneça. Se hoje você está ferido, confie. O pastor não abandona as ovelhas no meio do caminho. A promessa não falhou. A promessa não expirou. A promessa ainda está de pé. O Senhor é o seu pastor. E nada, nada vai te faltar.